This is the Brazil you already know. The time has come for you to know this other Brazil. We are the seventh economy in the world, a leader in Latin America, the fifth best country to invest in, the third largest agricultural exporter, the 10th largest industrial producer, the second largest iron ore producer. We have the 7th largest chemical industry in the planet. We manufacture from footwear to vehicles. We are trendsetters. We innovate. We give wings to those who want to fly next to us. And we surprise the world with our energy. We are creative, modern, bold, the 8th consumer market. With infrastructure, skilled labor force, and more than 8 million square kilometers of good opportunities. Behind those numbers is CNI. The National Confederation of Industry represents 27 states federations, more than 1,300 employer unions, and 420,000 enterprises. And it contributes to the Brazilian industry's increasing modernization, diversification, and integration into the global economy. This more competitive Brazil is also made with skilled labor. Sinai is one of the largest systems of professional education in the world, which serves the industry demand in Brazil with over 800 schools. Through partnerships, the institution exports its Brazilian technology and methodology to the world. Throughout the country, SESI helps thousands of companies to promote a healthier industry. The worker discovers a new world, multiplies knowledge, gets more safety and health at work, free pass in sports, in culture, and there are plenty of reasons to smile. With an eye to the future and to business management, EL, Evaldo Lodi Institute, trains entrepreneurs and executives. That's it with education, culture, innovation, and health. That CNI helps to transform Brazil. Senhoras e senhores, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, acompanhado da secretária de Estado dos Estados Unidos, senhora Hillary Clinton, e do governador do estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Senhoras e senhores, a todos muito boa tarde. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a Câmara Americana de Comércio têm a honra em recebê-los para o encontro Visão para a Parceria Econômica no Século XXI. O encontro de hoje tem por objetivo
reiterar o compromisso do setor privado brasileiro em estreitar o relacionamento com os Estados Unidos. Esse importante parceiro ocupa lugar de destaque na agenda comercial do Brasil. As oportunidades de cooperação são diversas e devem ser aprofundadas. E esta visita, que agora acontece, sinaliza a continuidade do diálogo entre os dois países e evidencia o desejo recíproco de alcançar resultados concretos em áreas de suma importância de nossas economias. Passamos a palavra ao presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. Excelentíssima Secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, Ministro do Interior dos Estados Unidos, Kenneth Salazar, Governador do Estado de Minas, Antônio Anastasia, Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Mauro Vieira, presidentes de federações aqui presentes, empresários, entidades de classe, senhoras e senhores. É com grande prazer que a Confederação Nacional da Indústria acolhe em sua casa todos os presentes para juntos recebermos a honrosa visita da secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Gostaria de manifestar, em nome do setor industrial brasileiro, a minha satisfação pela realização deste encontro, que ocorre apenas uma semana depois da visita da presidente Dilma Rousseff e de uma comitiva de empresários aos Estados Unidos. Sem dúvida, este reencontro é uma clara evidência da atenção dada pelo governo dos Estados Unidos à indústria brasileira, da importância do fortalecimento das relações econômicas bilaterais e da continuidade da parceria entre os governos e as empresas de ambos os países. Algumas conquistas relevantes para as empresas brasileiras foram alcançadas desde a vinda do presidente Barack Obama ao Brasil em março do ano passado. Podemos destacar o fim da cobrança da tarifa específica à entrada do etanol brasileiro no mercado norte-americano, a renovação do Sistema Geral de Preferências dos Estados Unidos até julho de 2013 e a queda da imposição de direitos antidumping ao nosso suco de laranja. Os dois países celebraram o Acordo de Cooperação Econômica e assinaram o Memorando de Entendimento sobre Parceria em Aviação, que representam oportunidades reais de cooperação científica, comercial e de atração de investimentos bilaterais. São conquistas que representam aumento das oportunidades de negócios e refletem o esforço conjunto dos governos e de entidades privadas, como a Câmara Americana do Comércio, o Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos e a Confederação Nacional da Indústria. Sabemos da necessidade de ampliar e diversificar o comércio e os investimentos com os Estados Unidos. Estamos certos de que o potencial da relação e dos ganhos para indústrias das duas maiores economias das Américas permite diversificação e avanços muito mais significativos. Devemos perseguir uma agenda que inclui a adoção de medidas para desonerar os investimentos bilaterais, facilitar o movimento de pessoas, fomentar as alianças empresariais para explorar novas oportunidades de negócio, rediscutir barreiras não tarifárias e estimular a inovação. No recente encontro entre o presidente Barack Obama e a presidenta Dilma Rousseff, na Casa Branca, as discussões estiveram centradas na cooperação em áreas nas quais Brasil e Estados Unidos apresentam grande potencial de integração. São exemplos os biocombustíveis, energia, defesa, aeroespacial e segurança alimentar, entre outros. Senhoras e senhores,
A inovação e a promoção da competitividade da indústria são prioridades para o governo brasileiro e para a CNI. Também nessa área, há espaço para uma construtiva parceria entre Brasil e Estados Unidos. São amplas as possibilidades de ação conjunta nos segmentos de educação, ciência e tecnologia, temas de crescente relevância na agenda da política industrial brasileira e em recentes medidas de estímulo econômico adotadas nos Estados Unidos. A identidade entre os programas de intercâmbio Ciências Sem Fronteiras e 100 mil nas Américas é prova da convergência dos interesses e da complementariedade dos dois países nesse campo. Gostaria ainda de salientar a contínua e firme atuação do setor privado brasileiro na melhora do ambiente de defesa da propriedade intelectual do país. Articulada pela CNI, a mobilização empresarial pela inovação tem trabalhado em estrita consonância com o governo brasileiro, avançando na criação de mecanismos transparentes e ágeis para a efetiva proteção das empresas que aqui investirem em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. As empresas dos Estados Unidos ou de qualquer outro país do mundo encontram no Brasil uma nação que respeita os direitos de propriedade intelectual e fomenta a inovação. Em outras áreas de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, muito ainda pode ser feito. A celebração de um acordo para evitar a bitributação continuará entre nossas prioridades. A bitributação onera as empresas e desvia investimentos e comércio para terceiros países. As oportunidades de investimentos de empresas norte-americanas no Brasil são infinitas, em especial no campo da infraestrutura. Os projetos em petróleo e gás, por exemplo, vão demandar mais de 225 bilhões de dólares nos próximos anos. Nossos portos estão sendo expandidos e nossos aeroportos concedidos à iniciativa privada. 6 grandes hidrelétricas estão sendo construídas, assim como os complexos hoteleiros em diversas capitais, com vistas à realização da Copa do Mundo. O Brasil recebe de braços abertos o capital produtivo norte-americano, principalmente o que chega para formar alianças estratégicas com o intuito de promover a competitividade, desenvolver tecnologia e adensar cadeias produtivas. Senhoras e senhores, nesta ocasião, não posso perder a oportunidade de ressaltar o esforço do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos na ampliação do diálogo e na coordenação de ações dos setores privados nas duas nações. Esse trabalho contínuo tem proporcionado excelentes resultados. A facilitação do fluxo de pessoas a negócios ou a turismo, o incremento do comércio, o crescimento dos investimentos e um tratamento tributário mais equânime fazem parte da agenda estratégica do Conselho e merecem o nosso apoio. Ao encerrar, reitero a necessidade de um trabalho conjunto entre governo e setor privado dos dois países, na implementação das ações que foram objeto de acordos nas visitas dos chefes de Estado. Temos o desafio de transformar essas iniciativas em realidade. E é com esse espírito que convido a todos para dar as boas-vindas à secretária de Estado Hillary Clinton. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui em Brasília com líderes do governo e líderes empresariais que se empenham em fortalecer os elos entre os nossos dois países. E eu estou tão satisfeita de estar aqui apenas uma semana depois que alguns dos senhores estiveram em Washington participando dos eventos que reuniram empresas, empresários em Washington em torno da visita muito bem sucedida da presidente Dilma Rousseff com o presidente Obama.
Eu vejo aqui algumas pessoas nesta sala que há uma semana, quando eu falei para a Câmara de Comércio, confirmaram que esta parceria é tão crítica por muitas razões. A sua dimensão econômica se torna cada vez mais importante, não apenas para os dois países que estão aqui representados, é claro, mas também para toda esta região e para o mundo. Como muitos de vocês sabem, no ano passado o comércio entre os Estados Unidos e o Brasil chegou a quase 75 bilhões de dólares. Muito desse comércio em setores que lideram a inovação e que aumentam o emprego em ambos os cantos, ambos os países. O investimento dos Estados Unidos e do Brasil chega a 15 bilhões de dólares, aumentou muito ultimamente e é uma das maiores destinos de investimento da América Latina. Essa parceria já beneficia ambos os países. Eu agradeço à Confederação Nacional da Indústria e o nosso co-anfitrião aqui, a Câmara Americana de Comércio, de reforçar esses elos. Mas eu acho que podemos fazer ainda muito mais. Acredito que as oportunidades, o potencial para mais investimentos, mais comércio, crescimento, mais emprego, começa a ser explorado apenas agora. E hoje de manhã fiquei muito satisfeito em encontrar com a Graça Foster, presidente da Petrobras, e discutir sobre esse futuro fabuloso que está diante do Brasil devido às jazidas de petróleo do pré-sal. Esta oportunidade que temos diante de nós obriga também a uma grande responsabilidade, especialmente para ela, e ela enfrenta essa responsabilidade. Para mim, é muito entusiasmante estar num país em que o chefe do governo e a chefa da empresa petrolífera são mulheres e lideram desta forma. Este é outro exemplo da liderança brasileira. Há exatamente 96 dias, no dia de hoje, que a Câmara de Comércio abriu suas portas no Brasil. As empresas americanas, como a General Electric, estavam apenas começando a explorar mercados fora das fronteiras americanas. E esses pioneiros industriais sabiam, no entanto, que trabalhar em países estrangeiros precisava de apoio e uma estrutura para ter relações com os governos e o setor privado desses outros países. O que valia, então, vale hoje. Ou seja, a Confederação Nacional das Indústrias e a Câmara Americana de Comércio são fundamentais para manter as relações entre o setor privado e os governos brasileiros dos Estados Unidos. Mas muito mudou nos últimos 96 anos. As questões econômicas se tornaram ainda mais centrais nas nossas relações com outros países e se tornam cada vez mais um objetivo da política externa americana, que é promover a parte econômica, não só para nós, mas também nas regiões e no mundo inteiro. Ou seja, seria uma política externa baseada na economia, como criar oportunidades para todos os países, de forma que todos os países, todas as pessoas desses países têm a oportunidade de competir. É claro que o poder econômico de um certo país molda a sua política externa, regional e mundial. Com uma economia próspera, nós podemos, então, investir em nossas populações mais. E nós também podemos ser melhores administradores da economia global. E a ideia de uma ordem econômica global baseada no Estado de Direito, na transparência, na justiça, na leal concorrência, é importante. Os Estados Unidos e o Brasil, sem dúvida, compreendem a complexidade dos vínculos entre todas essas questões. Quer dizer, o que acontece para um país afeta todos os outros países do continente americano. E como as duas maiores democracias desse hemisfério, Brasil e Estados Unidos compreendem que os nossos valores devem
mostrar o caminho da maneira como exercemos o poder econômico. Um setor privado vibrante e elos econômicos fortes com os nossos parceiros, bom para as empresas, mas é bom também para as populações. Uma das razões pelas quais o Brasil é tão admirado em torno do mundo hoje é não só porque o Brasil está enriquecendo, apesar de ele estar se enriquecendo, mas é porque está aumentando a classe média no Brasil também, o que vocês estão fazendo, mas não é só isso, é porque vocês estão empenhados a tirar os brasileiros da pobreza, é porque os brasileiros estão abrindo portas de oportunidade para as crianças, quaisquer que sejam seus pais, quaisquer que sejam as suas origens, para que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades aqui no Brasil. Eu, em geral, descrevo uma sociedade exitosa como um banquinho de 3 pernas. Uma perna representa um governo responsável, que presta contas e é inclusivo. A outra perna do banquinho é um setor privado sólido, que funciona bem, o que é essencial para criar riqueza e empregos, para fazer crescer a economia. E a terceira perna é uma sociedade civil sólida, forte, que defende aqueles que não têm voz para se expressar, que fala e defende aqueles que vivem na pobreza e que são vítimas, ou também os outros que são vítimas da discriminação, ou que não têm acesso à educação ou aos cuidados médicos, mas que também defendem o meio ambiente, a nossa herança, e que fazem com que os governos e as empresas prestem contas quando os direitos das populações são ignorados. Se essas pernas estão desequilibradas, o banquinho cai. Se o governo é fraco, corrupto, se a sociedade civil não se expressa, se o setor privado não prospera, o banquinho cai. A história de sucesso do Brasil é um modelo de banquinho de 3 pernas muito sólidas e equilibradas. Uma economia forte se transforma em prosperidade compartilhada. E o Brasil sobe à cena mundial como um motor econômico importante, trazendo milhões de brasileiros para a classe média e, ao mesmo tempo, mantendo e aperfeiçoando as suas instituições democráticas. Mas, para ambos os nossos países, é claro que não há garantia que o progresso, a prosperidade continuarão para sempre. Então, cabe a nós responder esta pergunta, ou seja, numa época de incerteza econômica, em que os mercados mundiais mudam constantemente, como é possível manter esse impulso econômico, esse momento econômico, esse crescimento que é o combustível da prosperidade sustentada em ambos os nossos países? Grande parte da resposta a essa pergunta é a inovação. E por essa razão, o Brasil e os Estados Unidos fazem da inovação um elemento-chave das nossas relações bilaterais. Isso ficou muito claro durante a visita da presidente Dilma Rousseff a Washington na semana passada. E nós, agora, estamos transformando em ações essas palavras, essas aspirações. Em janeiro deste ano, a Microsoft abriu um centro novo de tecnologia e inovação no Brasil, que é o maior da América Latina, e que é uma incubadora de ideias novas, onde estudantes, líderes de ONGs e chefes empresariais têm acesso à tecnologia de ponta. Um dos projetos que surgiu dessa iniciativa é uma nova software que transforma a palavra falada em linguagem de sinais. Ao mesmo tempo, a Boeing está se associando com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a Embraer para formar uma cadeia de suprimento de biocombustíveis para a aviação. Esse projeto vai criar um centro de desenvolvimento e pesquisa onde as equipes respectivas vão tentar desenvolver uma maneira efetiva e rentável de transformar a cana-de-açúcar em combustível de aviação. O Brasil está, claro, à frente de todas essas iniciativas de biocombustíveis. Há 30 anos que o Brasil produz
etanol a partir do açúcar da cana, e o Brasil tem um êxito extraordinário em relação a tudo isso. Mas agora nós queremos juntos trabalhar sobre a questão dos combustíveis para a aviação e ver o que podemos fazer. A Cisco está investindo $500 bilhão aqui no Brasil nos próximos 3 anos para criar um centro focalizado no empresariado informático. Vai fabricar, junto com startups, uma nova tecnologia para tratar do desenvolvimento sustentável, saúde, educação, etc. Então, o que nós estamos fazendo no Brasil é investir em pesquisa e desenvolvimento, o que vai ser a base da economia do século XXI. E nosso governo quer que isso tudo tenha êxito. Agora, o governo não pode escolher os ganhadores e perdedores dessa concorrência, e o governo não pode se substituir ao setor privado, mas os governos podem trabalhar de mãos dadas com o setor privado para que as boas ideias vinguem. Aqui no Brasil, a Comissão Mista de Ciência e Tecnologia se reuniu novamente. Os nossos respectivos líderes em matéria de ciência e tecnologia dos 2 governos se reuniram com representantes do setor privado para discutir como estimular a inovação e a competitividade. E eu vou mandar uma delegação proximamente para o Brasil, formada por educadores, líderes empresariais, para encontrar os seus pares brasileiros e discutir as maneiras pelas quais podemos criar um sistema ecológico de inovação aqui no Brasil. Nós achamos que a inovação nas mãos do setor privado são importantes não só porque as novas tecnologias são importantes para o rendimento da empresa, mas porque também nos ajudam a enfrentar os desafios, renovação das cidades, proteção do meio ambiente, uma governança efetiva. Então, à medida que as empresas avançam com essas novas iniciativas que eu descrevi, elas estão fazendo muito mais do que simplesmente criar empregos, elas estão ajudando a lançar as bases da economia do futuro. Nós estamos também cooperando sobre as modalidades como, por exemplo, promover uma agricultura sustentável na África subsaariana. Nós estamos também trabalhando juntos na luta contra o narcotráfico e temos muito a fazer juntos. Um dos nossos esforços mais interessantes foi uma parceria entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e a IBM. O prefeito viu que os 30 organismos municipais independentes não tinham maneira de se comunicar e compartilhar informação uns com os outros. Esse é um problema que existe com todos os governos, eu posso lhes garantir. Mas ele sabia que essa falta de coordenação era prejudicial ao funcionamento do governo e impedia o governo de prestar bom serviço à população. Então, trabalharam junto com a IBM numa unidade chamada Smarter Cities, cidades mais inteligentes, para criar um centro de operações inédito. Todas essas informações agora são estocadas num só lugar. É uma nova iniciativa da IBM que nós esperamos vai se repetir em todo o mundo, mas está ajudando o Rio de Janeiro, que se prepara naturalmente para a Copa e para as Olimpíadas, a se organizar de maneira eficaz. A diferença entre uma ideia que fica só no papel e outra que dá resultados. E uma dessas ideias que é boa é a relação e o contato entre as populações, o contato cidadão. Estamos fazendo isso e trabalhando. Temos que melhorar isso e procurar obter pontos em comum, soluções comuns. Então, estamos lançando programas muito interessantes para promover o intercâmbio de estudantes. A presidenta Dilma Rousseff lançou a sua iniciativa Ciências Sem Fronteira para mandar 100 mil estudantes brasileiros para fora do país para estudar ciência, tecnologia em universidades estrangeiras, muitos dos quais virão para os Estados Unidos nos próximos 4 anos. Ela visitou Harvard, MIT, na sua visita aos Estados Unidos na semana passada, e esperamos ansiosamente acolher e receber de braços abertos os futuros cientistas brasileiros nos Estados Unidos. O presidente Obama anunciou um esforço semelhante, ou seja, mandar 100 mil estudantes americanos para universidades latino-americanas, inclusive universidades brasileiras. Mas esse esforço precisa naturalmente ultrapassar o simples intercâmbio de estudantes. Há
50 milhões de jovens na América Latina, no Caribe, que estão em risco, não têm a instrução e a educação que eles precisam para fazer parte da economia moderna. Os Estados Unidos, então, estão investindo na parceria para novas oportunidades de emprego e a Associação Internacional de Jovens está trabalhando com empresas, Caterpillar, Walmart e outras, para lançar uma série de projetos de recrutamento e de treinamento na América Latina. Isto vai permitir treinar 100 mil jovens desfavorizados nos próximos 10 anos em toda esta região. Nós acabamos de chegar da Cúpula das Américas em Cartagena e uma das preocupações comuns expressadas pelos chefes de Estado lá, especialmente aqueles das economias que crescem rapidamente aqui na América Latina, é que, inclusive nos Estados Unidos, há empregos, os empregos estão lá, mas frequentemente os empregos existem, mas não existem as pessoas que podem ocupar esses cargos, porque eles não têm a competência ou eles não estão no local adequado. Então, tem todas essas empresas que procuram engenheiros, técnicos e outros trabalhadores altamente qualificados, mas esses cargos não se preenchem e, ao mesmo tempo, a nossa taxa de desemprego continua persistentemente a ser elevada. Isso em todas as Américas. Então precisamos ver como é que nós podemos lançar uma ponte entre tudo isso, como é que as empresas podem obter os funcionários que elas precisam no momento em que precisam. Também as viagens estão aumentando entre os nossos dois países. Eu vejo muitos turistas brasileiros na rua quando estou em Nova York. E todos parecem estar aproveitando muito a sua estada em Nova York, mas isso é verdade para todo mundo. Como é que não se pode aproveitar uma visita a Nova York? Mas os brasileiros gastaram muitos milhões de dólares nos Estados Unidos. O ano passado teve um crescimento de 150% desde 2009. Queremos aumentar o turismo entre os dois países, queremos aumentar a eficiência do nosso processamento de vistos de turismo. O presidente está se esforçando para aumentar a nossa capacidade de processar mais rapidamente os vistos dos dois países de onde a demanda é mais importante, Brasil e China. Estamos abrindo novos consulados americanos em 2 estados, um dos governadores desse estado está aqui. Estamos aumentando o número de voos entre o Brasil e os Estados Unidos para nos assegurar que as empresas aéreas respondem adequadamente à procura. Então, estamos muito entusiasmados com os resultados possíveis de tudo isso. Então, olhando do nosso ponto de vista, agora, pensando numa relação mais profunda, mais duradoura, é claro que ela implica em maior crescimento, mas precisamos resolver certos problemas também que foram mencionados aqui e outros, como, por exemplo, eliminar a bitributação e explorar um tratado de investimento bilateral. Precisamos, no futuro, considerar um acordo de livre comércio, ver se os Estados Unidos e o Brasil podem basear o crescimento econômico em valores democráticos, não só para toda essa região, mas para o mundo inteiro. Nós sabemos todos que as pessoas estão sempre comparando e há muita competência e concorrência. Alguns olham para certos países e dizem, tudo funcionaria melhor, com mais eficiência, se as decisões foram tomadas no topo, sem democracia, nós poderíamos crescer mais rapidamente, sem obstáculos. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos têm o direito e sabem o que fazer. Tem razão. A democracia leva muito tempo, pode ser, e é um esforço muito grande aperfeiçoar a democracia. Agora, vocês podem imaginar os nossos dois países com uma população tão diversa e pessoas, uma população que quer se expressar e que quer fazer isso, isso obriga uma concentração na democracia. Eu acho que nós fizemos muito bem até agora. Então, nós podemos defender a nossa posição no sentido de que o nosso crescimento econômico baseado sobre a democracia e sobre os nossos valores será um crescimento econômico que vai resistir a quaisquer adversidades possíveis no futuro. E nós pensamos também como mandar esse recado para outros países. Fazemos isso, por exemplo, no nosso trabalho conjunto para apoiar o crescimento econômico na África.
Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder reiterar as mensagens de amizade, de parceria que os nossos dois presidentes expressaram na semana passada, salientar mais uma vez a nossa parceria forte em matérias de negócios e outros, e queremos também nos assegurar que o setor privado desempenhe um papel importante no futuro, à medida em que formos ainda desenvolvendo elos mais sólidos. Eu agradeço-lhes a todos por serem parte da expansão dessa parceria. Isto é bom para o Brasil, bom para os Estados Unidos, bom para a América Latina, para o nosso hemisfério, e eu penso que isto é muito bom para o mundo inteiro. Muito obrigado a todos. Nesse momento, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, e a secretária de Estado dos Estados Unidos, senhora Hillary Clinton, retiram-se da CNI.